texto na palavra de Deus, alguns textos, eles são até difíceis de interpretar. O próprio apóstolo Pedro, ele falou que muitas coisas que Paulo fala é de difícil interpretação, dado o grau de intimidade no Espírito Santo que ele tinha, mas também do conhecimento que ele tinha da palavra. E nós vemos aqui uma coisa muito importante que dentro do assunto, que é a suficiência de Cristo. E eu quero dizer para vocês que esse é um assunto também inesgotável, porque tudo que vamos fazer é dele, para fazer tem que ser por ele, e tudo é para ele. Então ele tem toda a suficiência. Então esse é um assunto da nossa vida cotidiana, porque Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então significa que nós necessitamos de conhecer e de viver, de procurar essa suficiência de Cristo em nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo, neste versículo, ele está falando uma coisa muito importante, porque ele diz, que Jesus foi crucificado em fraqueza. Quer dizer, olha, se nós examinarmos pela nossa mente, por isso que nós precisamos do Espírito Santo para estar entendendo os princípios de Deus. Porque um Deus em carne, isso já deixa qualquer um humano raciocinando improvável. Um Deus em carne. Para quem tem uma mente conduzida por as ideias e principalmente os arquetipos idealizados, é no mínimo bizarro admitir um Deus vestido de pele humana, usando sandálias para ir fazer compra, usando ferramenta para estar borilando uma madeira, serrando, confeccionando um tamborete para ele sentar, ou para outras pessoas sentar, uma mesa para ele comer. Isso é um total absurdo. Um Deus necessitando desses objetos, desses utensílios, mas também de um salário para poder comprar comida. Isso é a ideia mais absurda. Também, com a mente humana, se nós analisarmos, é extremamente ridículo pensar no Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor do Cosmos, indo a pé pelas vias empoeiradas da Galileia, tomando o maior sol, tomando a maior sol, causticante, empoeirado. E o pior, esse homem extremamente simples, ele está vendendo ideias, sonhos celestiais. Não é o pessoal formado, mas ele vende esses sonhos celestiais a mendigos, aos indignos. Esse é o maior absurdo, que o Senhor do Cosmos está numa situação dessa. Além de ser absurda a vinda de Deus à terra como homem, foi um aparente fracasso do ponto de vista e do sucesso humano. Se nós formos analisar a trajetória e a vida de Jesus no prisma humano, ele foi um fracassado. Vendeu ideias, fez vários discursos, ressuscitou mortos, curou enfermos, mas ele próprio morreu. Morreu sendo desafiado. Você não disse que podia? Desce aí da cruz.
Do ponto de vista humano, foi um fracasso. Se o Criador encarnado na criatura humana já era uma loucura total para uma mente presunçosa como a nossa, que pretende explicar o inexplicável com uma razão que nós temos totalmente limitada. Ainda mais quando esse Deus é um pobretão e é fraco, a ponto de ser vencido e morto numa cruz. Isto é, no mínimo, inadmissível para nós raciocinarmos e aceitarmos uma situação dessa. Nosso modelo racional, ou seja, nossa razão, ela não consegue aceitar a fraqueza como sinônimo de vitória. Porque o apóstolo Paulo, ele diz aqui, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, nós não temos noção de entender uma fraqueza que pode se transformar em vitória. Nossa mente é incapaz de entender isso. É muito complicado para, como eu disse, a nossa mente. Nós somos snobs, queremos as coisas, as projeções, queremos estar por cima. Nós só queremos andar em vitória, 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 vitória. E quando pensamos o Senhor do universo, o dono de tudo, olha que posição, de cócoras, lavando os pés sujos de uma turma de miseráveis. Vocês já entenderam? O Senhor do universo, o Todo-Poderoso, de cócoras, lavando os pés de um pessoal que, segundo o momento, o mundo, as pessoas que viviam, eles não valiam nada. Agora, se nós formos pensar isso, até mesmo nós ficamos cismados com uma postura dessa, né? Desse rebaixamento de Deus. Qualquer um de nós, se começarmos a raciocinar com a mente, nós vamos ficar incomodados com esse gesto até vulgar, entendeu? Do Deus Todo-Poderoso está de cócoras. É no mínimo bizarro isso, lavando os pés dos outros. Agora, quando nós raciocinamos com a mente, Deus que é Deus, não pode, no nosso entendimento, em hipótese alguma, se desfigurar de um jeito tão indigente. Um ser humano qualquer não pode aceitar isso. Não pode aceitar. E nós não podemos aceitar também um Deus que é um escravo de terceira categoria. Quando ele diz aqui, ó, eu não vim aqui para servir, aliás, para ser servido, mas eu vim aqui para servir. E ele entra como escravo de terceira quando ele diz que ele faz o papel de um garçom. A nossa mente. Por que isso? Porque humilhação é coisa de gente desqualificada. É assim que o mundo entende. Humilhação é coisa de gente desqualificada. E assim pensavam também os nobres filósofos da Grécia. Eles também pensavam assim. Ou seja, homos é barro. Então, o humano é o barro que ficou de pé. Agora, o humilde é aquele que sabe que é humano, cheio de vento, foi soprado, cheio de vento porque ele só se levantou quando soprou, né? Vocês entendem a linguajar que eu estou usando. Barro, cheio de vento, que reconhece, esse é humilde, que reconhece que é homo, isto é, que se vê apenas como um barro. Humilde não é aquele que diz que é humilde.
mas é aquele que reconhece que é só e tão somente barro. O que é difícil nós enxergarmos essa condição. É uma coisa interessante. Só que essa visão é realmente uma coisa muito pesada. Não dá para entender quando nós temos uma visão, temos uma vontade, temos aspiração ao trono de Deus. Essa palavra aí, quem é que tem aspiração pelo trono de Deus? É um espírito de quem? De Lúcifer. Não sei se vocês estão entendendo, porque para nos julgarmos pó, o espírito de Lúcifer tem que ter distância, porque o espírito de Lúcifer sempre vai nos levar a desejar o trono pródigo. É impossível ao arrogante admitir a sua natureza de barraco. Que negócio é esse, pastor? Estou chamando de barraco, mas é isso que Paulo diz. Paulo diz que esse corpo nosso é o quê? Uma tenda. É uma barraca. E aí vem um negócio muito interessante, porque ele diz que quando essa barraca se desfizer, nós temos uma oportunidade pela conquista de Cristo de receber um edifício. Um edifício, e esse edifício não é construído por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Mas aí é que dá um nó tremendo na nossa cabeça, que é quando esse construtor do edifício indestrutível, ele deixa o seu edifício e assume o lugar de uma barraca. Vocês estão entendendo? Nós precisamos, pastor Cláudio, entender o que não conseguimos entender. Às vezes nós queremos entender o inexplicável. Não é uma coisa de louco isso? Nós todos queremos o edifício indestrutível, nós queremos ter vida eterna, mas o eterno deixou sua eternidade e veio assumir o lugar de uma barraca para essa barraca se desfazer. Todos nós, queridos, infelizmente, nós temos que confessar e sofrer. Eu tenho que dizer isso, eu sofro. Você sofre, nós temos que com essa coisa de ser pó. Porque nós queremos sempre o pódio, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser o melhor, nós queremos que as pessoas nos vejam. E pó, quem é que está vendo pó? As pessoas correm do pó, não é verdade? Quem é que gosta de estar no pó? Tem alguém que gosta aí? Eu não sei, né? É terrível. É um negócio feio. Mas que coisa louca é ver Deus em carne e osso, propondo salvar uma turminha como a nossa, topetuda, como eu, como você, como nós. Mas é para essa gentalha como nós, com passaporte diplomático e empinados, querendo palco, que é vendo que nós presenciamos Deus topando tudo, esvaziando-se ao patamar do lodo, a fim de nos alcançar nesse barreiro adâmico de lama fétida. Lama fétida. Essa situação nossa, do mundo, das pessoas, e as pessoas se julgam importante, mas o Senhor Jesus, Ele veio em carne exatamente para mostrar quem nós somos. E o apóstolo Paulo, aquele fariseu da poeira, né, caiu do cavalo, pergunta a respeito de algo que ainda
não só incomoda ele, incomodava ele, que já não existe mais o Paulo, né? Mas incomoda a mim, a você, Zé Carlos. E veja que questionamento ele faz, Efésios 4:9. Veja só que questionamento ele faz. Ele diz, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Eu já disse que tem coisas aí que a gente fica difícil de entender. O que significa essa descida até ao barreiro, até as regiões mais baixas da terra? Porque é preciso primeiro descer ao fundo do poço para depois subir aos pícaros da glória. Porque foi isso. Jesus desceu, Paulo falou, a mais profundo da terra, porque depois que ele desceu, o Pai o elevou soberanamente. Glória a Deus, glória a Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Agora, nos parece, Cassiano, que isso é um princípio bíblico. Vocês lembram de José? Todo mundo lembra de José, o segundo homem do Egito. Mas para ele ser o segundo homem de Egito, meu Deus do céu. Primeiro ele foi odiado pelos irmãos, pela família. Olha que coisa de louco. Dá para entender isso, pastor Cláudio? O cara foi odiado pela família. Quiseram matar, por misericórdia não mataram, jogaram na cisterna, depois venderam ele. Ele foi escravo no Egito. Quando foi escravo, ele estava como escravo até Epitácio, numa boa, numa casa tranquila, entendeu? Era um escravo que tinha regalias, comia do melhor, administrava bem, e o seu dono estava achando muito bem. Mas aí, ele teve que desobedecer a dona dele, porque a dona queria algo que ele não podia fazer, porque senão ele iria trair o seu Deus Todo-Poderoso em que ele cria e continuava crendo, mesmo vivendo como escravo. Ele teve que experimentar a prisão perpétua. Quando não tinha mais solução, ele foi jogado na prisão perpétua. E ele estava lá, no calabouço. E quando parecia que não havia mais condições, ele foi tirado do fundo da masmorra para se tornar o segundo homem da terra. Porque o Egito mandava no mundo. E aquele homem, entendeu? Parece que é um princípio, né? Que Jesus fez a mesma coisa, ele para tornar-se aquele em quem ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois que ele veio da sepultura. Agora, nós não podemos de forma alguma gostar na nossa natureza humana, nós não temos esse desejo de sermos capazes. Nenhum de nós gosta de ficar o último da fila. Tem alguém aqui que gosta? Nós não gostamos, querido. Nós não gostamos. O que nós gostamos mesmo é de elevação. Nós detestamos ser esquecidos. Viver no anonimato não é coisa para nós. Não faz parte dos nossos projetos descer ao fundo da cisterna para ter que cavocar lama. Nenhum de nós quer isso. Pelo contrário, todos nós temos uma tendência, nós queremos o palco. Nós queremos a plataforma. Nós queremos palanque.
ainda quando nós fingimos que não temos nenhum interesse por nenhuma primazia, esse fingimento é terrível, porque quanto mais alguém fala isso, esse fingimento, mais desejo que tem. É aqui que a encarnação de Deus pega a mim, pega a você, pega todos nós de jeito, em cheio. Ele desceu primeiro porque as minhas pretensões, as nossas pretensões, era subir acima de tudo e de todos. E muitas vezes as escondidas, no esconderijo, né, no escondinho e tal, fora dos olhares atentos da plateia, ou seja, na sutileza. Foi aí que o nosso Deus Todo-Poderoso se humilhou, para poder encontrar-se comigo e com você, nas nossas ambições alucinadas por grandeza. Hoje está bem forte, a comida está meio forte. Mas eu estou interpretando aqui o texto de Paulo, é ele que está, né? Eu tenho que interpretar, eu tenho que mostrar aqui o texto aqui. É meio forte, a comidinha é meio forte, mas precisamos. Deus, em Cristo, tinha que se tornar barro para que, deste modo barrento, ele poder desmanchar, pastor Zé Carlos, a paranoia humana de querer ser como Deus. Não, Deus me livre, pastor, eu jamais penso de ser como Deus. Claro que pensa, nós pensamos. Quando eu digo, isso aqui é meu, e quem manda sou eu quero ser Deus. Manda coisa nenhuma. Do Senhor é a terra. Do Senhor, tudo é do Senhor. Foi Ele que fez tudo e nós queremos nos apossar daquilo que é de Deus. Isso aqui é meu, ninguém tasca, eu faço o que eu quero. Eu já fiz muito isso, tomei prejuízo, eu já falei isso aqui, não vou repetir para não perder tempo. Mas é isso aí, nós queremos ser como Deus. Como é que nós verificamos esse Deus na questão da nossa experiência? A crucificação de Cristo Jesus em fraqueza, na verdade tinha, queridos, como objetivo principal a minha e a sua conquista pessoal em estado de altivez. Louvado seja Deus. Era a conquista de um soberbo, às vezes disfarçado de coitadinho. Eu conheci uma pessoa extremamente orgulhosa e que ela, se falasse 20 palavras, ela sempre citava: eu sou humilde. Nós não temos ninguém aqui de Juína, não tem alguém de Juína aqui? Eu sou humilde. Acho que a irmã, o Cassiano sabe quem é que eu estou falando. Sou humilde. Ela não falava 10 palavras, né, Epitácio? Sou humilde. Mas na verdade a pessoa que fala isso, ela tem orgulho de que, entendeu? De ser humilde, ou seja, quer que as pessoas reconheçam. Agora, esta foi a tática que Deus teve mais adequada e guardada as 7 chaves para que o Criador encontrasse a criatura em sua ambição altiva e assim esvaziá-la. Esse mistério que nós estamos falando, pastor Zé Carlos, foi escondido a 7 chaves. A cruz tem como um dos principais objetivos a morte do velho homem e suas tendências de exaltação pessoal. Por isso, nós precisamos ainda diariamente
diariamente. Aprendemos com o pastor Eduardo Pablo Joerck, nós temos que diariamente levar o morrer de Cristo Jesus, porque nós temos que a cada dia tomar nossa cruz. Eu já disse, às vezes você crucifica o eu e acha que está crucificado, quando você vê ele está vivinho. Então é todo dia, nós temos que entregar nossa vida ao Senhor todo dia, porque bem-aventurado aqueles que lavam, não é que lavaram, as suas vestes no sangue do Cordeiro. É um ato diário. Por isso que nós precisamos levar diariamente o morrer de Cristo, para que a vida ressurreta do Senhor Jesus se manifeste no meu modo de viver, no seu modo de viver. Que coisa estranha o esvaziamento divino produzir nos bastidores do poder a morte de um velho Adão. Que coisa de louco. Cristo foi vencido a fim de me vencer, de vencer a você. Esse é o cerne do Evangelho. Por isso que nós estamos falando aquilo que só pelo Espírito você pode entender, porque são coisas que na mente é inexplicável. Nós estamos falando de algo que você só crê pelo Espírito. Vou repetir, pela nossa mente, é isso que eu estou falando, o nosso raciocínio, isso aí é impossível de entender. Cristo ser vencido, a fim de me vencer. Que coisa de louco, porque Ele morreu para me levar a morrer juntamente com Ele. Ele desceu às regiões inferiores a fim de me elevar, nos elevar ao apogeu das regiões celestiais. Assentou-se de tal forma na condição de homem para que nós fôssemos também assentados nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Foi uma estratégia, irmão Humberto, bem bolada. E ela foi mantida em sigilo perante toda a eternidade passada, que não foi contada. Romanos 16, 25. Olha o que está revelado aqui, que coisa linda. Uma coisa linda, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos, guardado em silêncio, desde os tempos eternos. De que se tratava esse mistério, guardado em segredo desde a eras, que não podia nem ser contada, não tinha como contar o tempo, que o tempo só foi contado depois que houve dias, né? Então deu para ser contado, antes não dava para ser contado. Então esse mistério já estava lá. De que se tratava esse mistério? Em primeiro lugar, tratava-se da derrota luciferiana, em que o querubim da guarda aspirou, ele era aspirante do trono da glória, e esse mistério era o mistério que ele seria vencido. Primeiro plano. Segundo, tratava-se ainda da remoção presunçosa do Adão coletivo que vive em mim e em você, que é o velho homem. Duas coisas importantes: vencer Lúcifer, mas também remover essa presunção adâmica do pecado que vive no velho homem. Isso só foi possível através da nossa crucificação com Cristo.
e do implante da vida humilde de Cristo em nosso novo coração, pela fé, que essa fé também é doada pelo Senhor Jesus. Cristo Jesus, Cassiano, foi crucificado em fraqueza, como diz aqui o apóstolo Paulo. E isso aí, Cassiano, era uma cena terrível, até patética. O Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, agora se apresenta como sujeito fraco, pobre, inexpressível, um relés mortal, totalmente fracassado, morrendo escandalosamente como um réu pecador. E ele que não tinha pecado deixou-se ser condenado. Não teve defesa. Há um mistério aparentemente inexplicável nessas entrelinhas. Há um mistério. Por isso que o apóstolo Paulo fala em mistério. E parece que o apóstolo Paulo entendeu essa estratégia, Moabes, divina, muito bem, ao dizer Colossenses 1, 26 a 27. Paulo entende isso aí e mostra aos colossenses o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu disse no início que só é possível nós termos essa revelação se tivermos o Espírito Santo, pastor Cláudio, na nossa mente. A nossa mente considera esse mistério de Cristo esvaziando, sendo um pobretão, uma coisa inexplicável, mas pelo Espírito, pastor Zé Carlos, nós conseguimos entender esse mistério. Por isso que Paulo diz, ele agora foi revelado. Ele esteve oculto das gerações, mas agora, engraçado que Paulo fala uma palavra, coloca ali, Moab, uma coisa muito interessante, porque esse mistério, pastor Zé Carlos, que esteve oculto, gerações, ele foi manifesto agora aos seus santos. 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Sabe o que Paulo está dizendo aí, pastor Cláudio? Que o povo dele, até mesmo os apóstolos, eles não conseguiram entender de imediato esse mistério. Sabe por quê, pastor Cassiano? Porque os apóstolos chegaram à conclusão de que tudo bem, você pode servir a Cristo, você pode andar com o Senhor, mas você tem que circuncidar, tem de guardar as normas judaicas. E vou dizer uma coisa, esse espírito, pastor Cláudio, ainda está por aí. Ainda está por aí. Mas Paulo diz, olha, os gentios, eles têm condições de entender melhor esse mistério. Pital, isso é uma coisa linda isso aqui. Você não sabe, isso me faz vibrar. Quando a gente consegue enxergar esse mistério e ver tantas pessoas intelectualmente, né, até conhecedoras da lei, conhecedoras teólogas, etc., e que querem ainda impor algumas coisas para que nós alcancemos essa graça, quando isso é um mistério de esvaziamento. E todas essas pessoas que querem nos encher de coisa, está na contramão,
Porque o que Cristo nos mostrou foi esvaziamento. Quando eu me encho e, faço coisas e coisas e coisas, eu digo, eu sou mais espiritual do que o Marcelo, porque eu faço isso. Mas Cristo, não foi isso que Ele mostrou. Cristo nos revela que é através do esvaziamento que Ele pode nos encher. Nós não podemos nos encher a nós mesmos com coisas. O único que pode nos encher é Cristo Jesus. Porque agora Ele pode. Ele esvaziou-se para que nós pudéssemos, Epitácio, nos encher. Que coisa gloriosa. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Moabes, que tem um projeto atemporal, oculto nas eras, mas designado para os escolhidos do Pai. Em seu kairós, em seu tempo determinado. Tinha um tempo determinado para ser revelado. E nós estamos vivendo esse tempo. Louve a Deus, porque nós estamos vivendo no tempo em que o mistério que ficou oculto de várias gerações do mundo, hoje está ao nosso alcance, sendo revelado pelo Espírito Santo, pelo Jesus que vive em mim e você. Ele nos revela. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A aparente derrota de Cristo, Marcelo, é na verdade uma vitória avassaladora. A fraqueza que Paulo fala aqui do Senhor Jesus Cristo revela um poder extraordinário sobre o domínio do pecado. Bom, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí, sabe o que aconteceu? A morte foi vencida. Por quem? Pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A morte foi vencida quando matou Cristo Jesus na cruz. Uma vez que a sua ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, jogou uma pá de cal nesse império das trevas, nesse império da morte. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele faz umas perguntas aqui, Zé Carlos, e ele mesmo responde. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 57. Ele faz umas perguntas aqui e ele mesmo está respondendo. Olha que coisa gloriosa. Quando ele diz, 55, 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desafia aqui a morte, desafia tudo. Louvado seja Deus. E nós podemos até fazer um slogan, Mário. A morte da morte na morte de Cristo Jesus. Coisa linda, né? A morte da morte na morte de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Essa debilidade divina era, antes de tudo, uma tática poderosa de dominação mantida com discrição, em silêncio, desde a eternidade passada, que já existia esse projeto de Deus para que nós vivêssemos hoje na era da graça que estamos vivendo. Isso não foi assim uma coisa, pastor Cláudio, que como se diz, uma coisa que você faz meio, diz o termo aí, eu esqueci agora a palavra, você faz aleatoriamente, não é paliativo, é improviso. Não tem nada de improviso aqui.
Deus não improvisa. Lembre-se disso, Deus não improvisa. Quando Satanás achou que lá no Éden tinha conquistado a vitória, na verdade, o Éden foi a casca de banana para que ele caísse, porque ali estava a vitória do Senhor. Sabe por quê? E ele foi revelado, porque eu vou da semente da mulher. Vai chegar o dia que você vai ter a cabeça esmagada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Cristo, o Criador, se torna em semelhança a nós, uma criatura fraca, para vencer na fraqueza da carne o pecado daqueles que têm se arvorado a serem e desejam serem como Deus. Romanos 8, 3 e 4. Aqui está uma resposta. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Criador do universo, Marcelo, vence a rebelião da criatura no mesmo nível da criatura. Quando eu falei, pastor Zé Carlos, que o Éden, quando o inimigo achou que tinha desfeito o projeto de Deus, ou seja, Deus havia delegado o poder ao homem, e quando o inimigo assume essa posição, ele diz: agora eu estou aqui. Não, ali na verdade foi entendeu? Deus colocou a isca e ele caiu. Quem caiu foi o inimigo, porque o projeto de vencer o inimigo já estava oculto, nem Satanás sabia, porque ele estava oculto desde lá os séculos passados. Louvado seja Deus. O Criador do universo, portanto, vence a rebelião da criatura no mesmo nível da criatura. Ele não vence Lúcifer, o pecado, o mundo, a carne e a morte, como o Criador, como o Todo-Poderoso, mas como uma criatura, como um ser humano, porque ele nasceu de mulher. Essa é a vergonha do inferno, esta é a vergonha do inimigo, de Satanás. Sabe por quê? Porque ele não foi vencido pelo Deus Todo-Poderoso, porque na cruz do Calvário, lembra-se do momento que Jesus disse, Deus virou-se, ou seja, ali saiu todo o caráter da divindade de Jesus, e ali ficou o homem, 100% homem, crucificado, mas sem reclamar. Vou repetir, Lúcifer foi vencido, o pecado foi vencido, o mundo foi vencido, a carne foi vencida, a morte foi vencida, não pelo Criador, mas uma criatura que nasceu de mulher, como um ser humano. Deus se fez, portanto, em fraqueza, é isso que Paulo está dizendo, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, mas vive. Então veja bem, Deus se fez homem em fraqueza para vencer o poder da arrogância do pecado, que pretende nos tornar como Deus. Por isso que, pastor Carlos, Deus sempre está repetindo: eu não dou a minha glória. E o homem não entende isso. Minha glória não dou para ninguém. Eu sou bonzinho, misericordioso, perdoo, mas tem um detalhe que eu não dou, é a minha glória. E aí, Moabis, nós temos aqui a lei do Evangelho. A lei do Evangelho. O vencido é o vencedor. Aí na mente humana acabou. Aí não tem como. Vai entender um negócio desse. Não dá. A mente não entende. Só o Espírito, pastor Cláudio, só o Espírito, irmã Lloyd, pode realmente
nos trazer essa verdade, ou seja, o vencido é o vencedor. O morto é quem ressuscita. E claro, como é que vai ressuscitar se não morrer? E nós precisamos ressuscitar por uma nova vida para termos uma vida nova. E Jesus disse: aquele que perder a sua vida, ele vai ganhar a vida. O fraco, na verdade, pastor Cassiano, é o forte. Essa é a lei do Evangelho. O vencedor, o vencido é o vencedor. O morto é quem ressuscita. O fraco é o forte. O humilde é aquele que será exaltado. Agora, queridos, tudo isso e muito mais só é possível, só existe possibilidade por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda a história do cristão, do princípio ao fim, é uma questão de identificação de Cristo com a humanidade e na inclusão dos eleitos em Cristo. E aquilo que eu falei no início, precisa dessas preposições: dele, por ele e para ele. Portanto, nós podemos concluir o que Paulo está dizendo aqui, que a aparente derrota de Cristo Jesus na cruz foi, na verdade, um triunfo absoluto e total contra o pecado. Deste modo, queridos, a nossa fraqueza atual revela a oportunidade de dependermos totalmente da onipotência de Deus. Nós precisamos ser fracos para dependermos. Quando Jesus, da cruz do Calvário, ele se esvaziou, tornando-se homem, mas ele tinha certeza na promessa do Pai, que o Pai, ele até revelou: no terceiro dia, o Espírito Santo vai me ressuscitar. E é isso que nós precisamos também crer, nessa ressurreição, nessa nova vida, que o Espírito Santo vai forjar, vai mudar, vai inteirar-nos. E foi o que Jesus falou: o nascimento não é carne e sangue, mas pelo Espírito. E vou dizer uma coisa linda, anote isso, creia nisso, que você não pode ser triste, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito é que nos dá uma nova vida, para que nós possamos ter comunhão plena com o Deus Todo-Poderoso. Olha, aleluia. O apóstolo Paulo, ele resume a vitória do vencido com estas palavras. 2 Coríntios 12, 10. Eu quero dar um tempo por aqui para poder orar pelos irmãos. 2 Coríntios 12, 10. Ele fala uma coisa muito importante. Quando ele diz que ele sente prazer nas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja Deus. Cristo Jesus morreu em fraqueza, para que nós, com essa fraqueza dele, tornemos-nos fortes. Louvado seja Deus. Esse é, portanto, como nós já dissemos, a lei do Evangelho. A lei do Evangelho. Nós vemos um Evangelho hoje em que tenta levar as pessoas, Zé Carlos, a ser super-homens. Mas o Evangelho de Jesus, ele quer que eu e você entendamos que somos pó. Hoje uma pregação dessa, uma palavra dessa, isso tem pessoas que correm, não querem. Não, isso não é verdade. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem o melhor. Tem
mesmo. Você quer um negócio melhor do que esse? Você quer ver o melhor do que esse? O vencido é vencedor, o morto é quem ressuscita, o fraco é forte, o humilde será exaltado. Você quer um negócio melhor do que esse? E as pessoas querem o melhor segundo a mente, o raciocínio. E a nossa mente não tem condições de explicar o inexplicável. Queridos, eu vou dizer uma coisa encerrando. Eu disse que ia encerrar com o versículo, mas vem outra coisa aqui que precisa. O amor do Abba não pode ser compreendido. Você tem que ficar longe de qualquer Deus que vocês consigam compreender. Se você compreender, não é o Todo-Poderoso. O Deus que você compreende não é o Deus que te dá vida. O amor do Abba não pode ser compreendido. Ainda bem, glória a Deus, não é? Porque nós precisamos da vida do Espírito para compreender a obra de Deus. Eu vou parar, porque senão eu continuo, porque esse assunto eu gosto, então eu vou dar uma paradinha, já são 8, porque senão eu vou começar tudo, né? Amém. Mas, queridos, eu nesse momento, já que estamos online, eu gostaria de pedir à igreja ficar de pé, e também você, meu irmão, meu dirigente que está aí online, convide a igreja também para ficar de pé, para nós orarmos. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que tens nos concedido, e que, Senhor, nós possamos continuar confiando na suficiência de Cristo, para que nós andemos em novidade de vida. Senhor, que Tu estejas, portanto, fazendo uma obra extraordinária em nossas vidas, mas ensinando-nos, através do Teu Espírito, a compreendermos os mistérios espirituais. Senhor, é um privilégio quando um ser humano, pó, homos, como somos, podemos ter o conhecimento dessa revelação tão profunda. E aquele que ainda não entendeu, que Teu Espírito Santo, Pai, possa fazê-los entender, porque esse conhecimento, como Pedro disse, não se adquire pelo intelecto, pela mente, mas pelo Teu Espírito. Portanto, querido Espírito Santo, esteja trabalhando de forma poderosa nos corações da Tua igreja, da Adna, para que nós entendamos os Teus conceitos, e em entendendo esses conceitos, não compreendendo o Teu amor, não dá para compreender, mas nós precisamos entender os Teus conceitos e viver nesses conceitos, que é o conceito do esvaziamento. O Teu Filho amado nos deu uma ordem, uma ordenança, que é de sermos testemunhas da obra que Ele realizou, começou a realizar aqui no Seu ministério há 2000 anos atrás. E nós precisamos, para cumprir essa ordem, nos esvaziarmos da mesma forma que Ele se esvaziou, sendo Deus Todo-Poderoso. Que esse ensino que Ele nos deixou, esse legado, nós possamos viver para termos total dependência do Todo-Poderoso. Pai, no nome de Jesus, que Tua igreja, Senhor, possa estar olhando tão somente para o alvo, que és Tu mesmo, Jesus, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé, a forma de crermos, o sentimento do Espírito, tudo provém de Ti. Sem Ti, nós não podemos fazer nada, nem mesmo entender os propósitos pelos quais Tu vieste à terra. Portanto, que Tu estejas, Jesus, através do Espírito que Tu nos mandaste estar conosco, nos dá a cada dia mais revelação, para que nós possamos levar a vida dentro da suficiência de Cristo.
É o que oramos, ó Pai, no nome de Jesus.